Mas hoje, estamos nós, né, na narração de Lucas, como dissemos no início. Estamos no capítulo 11 da sua narração. Na semana passada, nós vimos o pedido de um sinal. E hoje, vamos ouvir Jesus nos falar sobre a candeia do corpo. A candeia do corpo. O que é uma candeia? Uma candeia é uma lamparina. Uma lamparina. Um lampião, uma lamparina. Naquele tempo, obviamente, não havia luz elétrica, certo? Então, eram aquelas candeias, aquelas lamparinas que se colocavam nos espaços para iluminar os espaços. E, obviamente, que se colocava num lugar alto, para que a luz pudesse abranger todo o cômodo. Ninguém iria botar, obviamente, uma lamparina embaixo de um móvel. Não faria sentido, porque o ambiente continuaria escuro. Parece meio óbvio, e quando é materialmente, nós vemos como é óbvio. E daí Jesus se valer, sempre que possível, das comparações com o mundo material para falar do mundo espiritual. Porque ainda somos muito imaturos. E abstrairmos as questões do espírito, até para nós, 2000 anos depois, muitas vezes é bastante desafiador. Então, o que Jesus vai trazer aqui nesta passagem? Vejamos, começamos no versículo 33 do capítulo 11, lá no Novo Testamento, a narração de Lucas. Deus, Marcos, Lucas é a terceira narração do Evangelho. É o terceiro livro do Novo Testamento, ok? Capítulo 11, versículo 33. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, ok? Não vou falar segundo livro, porque Bíblia quer dizer livrinhos. Então, o Velho Testamento tem um montão de livrinhos. O Novo Testamento também tem um montão de livrinhos. Isso quer dizer Bíblia. Então, são duas partes, o Velho e o Novo Testamento. Isto para a Bíblia cristã, obviamente. Os judeus têm o Antigo Testamento como base das suas leis religiosas, que é a chamada Torá, não é? Então, é o Antigo Testamento. Vejamos aqui, de Jesus. Ninguém acendendo uma candeia, já vimos o que é uma candeia, não é? É uma lamparina de barro de óleo. Se colocava óleo, e aí com uma pontinha, acendia-se a pontinha lá, dava a chama, não é? Então, ninguém acendendo uma candeia a coloca em um lugar escondido, nem debaixo do móvel, ou seja, debaixo do móvel, mas sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Aí ele vai fazer a comparação sobre a candeia da luz física com a candeia corpo físico, ok? A candeia do corpo é o teu olho. Então, vamos imaginar que o nosso corpo é a casa. E no olho está a candeia. O que quer dizer isso? Está a luz. No olho está a luz. A luz de quê, Cristina? Aqueles olhos brilhantes? Não. Está a luz do discernimento. Se somos cristãos, o nosso olhar deve condizer com aquilo que dizemos crer. Faz sentido, não? Então ele vai dizer-nos assim: a candeia do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho estiver simples, o que quer dizer um olho simples? É um olho sem ilusões, sem as ilusões da materialidade. Ai, aquilo ali, imagina aquele olho que cobiça, aquele olho que inveja, aquele olho que despreza. Então, o olhar emite a força da alma. O que ela crê, é assim que ela vai ver o mundo. E é assim que ela vai trocar com o mundo.
A candeia do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Então, agora ele inclui mais o item na simplicidade, que é essa simplicidade, que é a forma simplesmente de ver o que é. O que vemos na materialidade é tudo de quem? É tudo de Deus. E todos nós somos os seus mordomos. Deus nos oferece os recursos para que com ele cresçamos. Esta é uma forma bem simples de vermos a materialidade. Mas se começamos a, vamos dizer assim, substituir essa simplicidade com outras ideias que com certeza perturbam o nosso espírito, se nós pegarmos uma água transparente de um rio, transparente, se botarmos a mão no fundo do rio e fizermos assim, balançarmos, a água vai continuar transparente? Não, a água vai ficar turva. A água vai ficar turva. Da mesma forma, o nosso olhar, o mais simples, pelo que sabemos que é este nosso tempo na encarnação, os recursos que recebemos, um planeta de provas e expiações, a oportunidade de repararmos nossos erros passados, as oportunidades de aprendermos tantas lições que ficaram mal resolvidas e que viemos aprendê-las um pouco mais, porque ainda vamos continuar aprendendo essas lições por muito tempo e outras tantas. Então, todo este contexto traz uma simplicidade, a simplicidade da realidade. É aquela questão do é o que é. É o que é. Ah, não é tão assim, não. Espera aí, que isso aqui é muito dinheiro. Então a gente, né, não posso desperdiçar, eu tenho que. E cada um vai fazer com os recursos que Deus deu por mordomia, deu com prazo para ser o quê? Devolvido. Tudo que ele nos cedeu, vamos prestar contas, como conta a parábola dos talentos. Tudo prestaremos conta dos recursos que recebemos. Então, se nós usamos bem os talentos, tudo que recebemos, podemos fazer o que quisermos, não podemos? Podemos. O nome disso é o quê? Livre-arbítrio. Ah, se eu quero pegar minha fortuna, guardar só para mim, costurar dentro de um colchão e deixar lá séculos, eu posso fazer isso? Posso. Livre-arbítrio. Mas isso é fazer com um olhar simples? Isso é fazer com um olhar de usura, não é? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Isso é um pouco doentio, não é? Uma coisa um pouco doentia. Mas esses olhares turvos nos tiram esse discernimento que é tão valioso para nós, para usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Mesmo, muito valioso. E ele vai dizer sobre o olho, não é? Sempre que teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Ou seja, o olho simples traz luz. Daí ele ter comparado com a candeia. Mas quando estiver mal, então o olho simples também é o olho bom. O olho simples é o olho bom. O olho simples é o olho que traz luz. Por quê? Porque essa simplicidade é a expressão da verdade. A verdade é luz. Se nós estivermos aliados à verdade na nossa perspectiva para com o mundo, para com o outro, a qualidade do nosso livre-arbítrio será como? Realmente muito boa. Então, teu corpo inteiro está luminoso, mas quando estiver mal o teu olho, também teu corpo estará em treva. Então ele fala luz, treva. Ele fala bom,
mal. Ele fala do simples, que é a verdade, e ele fala dessa, não fala diretamente, não é? Mas está aí essa falta de discernimento, porque aquele que entra num cômodo escuro tropeça mais facilmente, não é? Se o nosso olhar estiver sem discernimento com a verdade, ficará muito mais fácil cairmos, usarmos mal o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque não estamos discernindo direito. Ah, se não for meu, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Oi? Esse olho está mesmo na escuridão, não é? E aí o olho está apagado, sem luz, e o corpo igualmente vai estar assim. O que é que ele faz, não é? Uma comparação. E já chegou mais gente. Vamos ver. Érica, minha querida, seja bem-vinda. Heitor, meu querido, seja bem-vinda. Rita, minha querida. Você já tinha chegado, não, Rita? Agora estou confusa. Bom, mas a Rita está nos dizendo aqui, seja bem-vinda, Rita. Eu te cumprimentei antes. Os olhos são o espelho da alma, muito bem. Revelam inequivocamente aquilo que sentimos. Muito bem. E aí, para isto não acontecer, e é interessante, já pensamos assim, mas o ator, ele esconde, né? Ele mostra do personagem, mas ali não é ele. Aí ele vai ser quem? O personagem. Né? Ele vai incorporar aquele personagem, o olhar do personagem. É uma profissão extremamente nobre, não? E traz esse componente muito, muito rico. E aí ele vai caminhando aqui para o versículo 35. Portanto, aí primeiro ele disse que comparou o olho à candeia. O olho é o nosso olhar, que deve ser o quê? Simples. Como, olha a nossa página inicial. Simples, não foi? Jesus lavando os pés dos apóstolos. E aí, como foi a reação de Pedro? Foi simples? A reação de Pedro não foi nada simples. E ele usou mal o seu livre-arbítrio. E Jesus o adverte. E ele percebe, ele entende a advertência e aprende com o Cristo e diz, então, Senhor, não lave apenas os pés, por favor, lave lá as minhas mãos e a minha cabeça. Quase assim, me desculpa, eu fiz de novo, me desculpa, eu e a minha enorme boca. No versículo 35, Jesus, depois de explicar isto, diz assim, portanto, não entendemos a primeira parte? Portanto, havia complementado, que bom. Portanto, de Jesus. Não estou usando aqui para auxiliar. Portanto, se o teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, vamos chegar lá, um dia a gente chega lá, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu raio luminoso. E é interessante ele dizer isso. Ele diz, o corpo é luminoso, não é? É como a candeia te iluminando com seu raio luminoso. Então, o que ilumina o corpo? É a nossa visão da vida. É a nossa visão do outro. Jesus mostrou como deve ser a nossa visão, porque afinal ele é o mestre. É ele que nos mostra o caminho. E ele mostrou que a visão luminosa que ilumina o corpo é a visão que está afinizada com as leis de Deus. Assim. Porque foi isso que Jesus veio nos trazer. A palavra de Deus. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é como o homem sensato, o homem prudente, que ergue a sua casa sobre a rocha. Virá a tempestade, mas não derrubará a sua casa. No entanto, aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é como o homem desajuizado que constrói a sua casa sobre a areia.
vem a tempestade e destrói tudo. Comparações que fica muito claro da gente entender a gravidade para nós de não colocarmos o olhar que Jesus nos ensina a ter sobre a nossa vida. A tendência é nos complicarmos.